o que eu vou falar com o povo de Juiz de Fora. Faltam pouquinho tempo para eu deixar a presidência da República. Para minha oposição, 8 anos foi um tempo interminável. Para mim, foi apenas um tiquinho. Passou tão rápido. Porque, sabe por que passou rápido? Porque deu certo. Se tivesse dado errado, era um martírio. Mas então, vai ser a primeira eleição desde que a gente conquistou o direito de votar para presidente que vocês não vão ver o meu nome na cédula. Agora não tem cédula, eu, para melhorar, no meu lugar, eu coloquei uma mulher que vai aparecer muito mais bonita do que eu naquela fotografia da urna eletrônica. Pois bem, eu estou sabendo que tem gente nervosa. Tem gente nervosa. E não somos nós que estamos aqui. Levanta a mão para ver se tem alguém tremendo aqui. Levanta a mão todo mundo aí para ver. Não tem ninguém tremendo. Do lado de lá, se eu mandar levantar a mão, tem gente que vai cair os dedos de tanta tremedeira. Eles estão com raiva. Primeiro, porque eles não acreditavam que nós podíamos ganhar em 2002. Aí ganhamos. Depois, eles acreditavam que não ia dar certo. E que 4 anos depois, eles voltavam. Se enganaram. Nós ganhamos outra vez. Depois, eles pensavam que não ia dar certo. E deu tão certo que até eles colocam a minha cara no programa dele da televisão e me Eles diziam esse Lula é louco. Ele vai escolher uma mulher. O Brasil não tem hábito de votar em mulher. Ele vai escolher uma pessoa que não tem cultura política, que não participa das reuniões partidárias ou do Congresso, nunca foi deputada, senadora ou vereadora, prefeita. O Lula está louco. Algumas pessoas diziam assim: o Lula vai jogar fora a oportunidade. Ele está escolhendo alguém que nunca fez comício, que nunca fez debate na televisão com os especialistas, porque todos eles pensam que foi tucano, já nasce pensando que é especialista. Pensando que é o quê? E eles... Pensando que é o quê? Eles... Especialista. Achavam... Especialista? Que era um caso derrotado. Eu dizia, pobres coitados, não sabem o que os espera. Eles não sabem a competência da Dilma. Eles não conhecem a sagacidade política da Dilma. Eles não conhecem o caráter e a formação política da Dilma. E precisou apenas poucos dias e poucos debates, não ainda no canal que tem mais audiência, nos pequenos. Essa mulher já dá 27
todos na frente dele em todo o território. E eles sabem que está mais fácil ela crescer mais do que eles crescerem. Porque eu vou contar uma coisa para vocês. Tem candidato que vai no debate com ela, que eu pensava que era moderno, e o cidadão tem cara de ontem e pensa como um cara de ontem. Ou seja, é o Brasil que eles querem voltando para trás. E agora, na política vale tudo. Eles até prometem mais aumento do salário mínimo. Eita, homem bom da bobônica. Ele promete. Será que eles pensam que o povo é tonto e que não sabe que eles governam esse país há muitos anos e que não fizeram o que estão prometendo agora? Presta atenção. Presta atenção. Em época de eleição, tem uma coisa que perde valor, que tem valor a vida inteira. Mas em época de eleição perde valor. E tem uma coisa que eles não dão valor, que ganha valor em época de eleição. Ou seja, quem perde o valor é banqueiro e rico. Porque não tem um político que tenha coragem na televisão defender os ricos. Todo mundo defende pobres. Todo mundo adora. Quanto mais pobre, mais eu adoro. Só que depois das eleições, que eles ganham o primeiro café da manhã. Não é com os pobres, é com os ricos. O primeiro almoço que eles fazem não é com os pobres, é com os ricos. E a primeira janta que eles fazem também não são com os pobres, são com os ricos. Aliás, eu quero pedir desculpa. Não é apenas pobres. Eles não recebem reitores de universidades. Eles não recebem prefeitos de cidades. E eles não recebem estudante nem pensar. Estudante nem pensar. Eu lembro de um comício das diretas com mais de 300.000 pessoas. E na hora que a gente foi para o palanque, um desses políticos, que eu não vou dizer o nome, me disse o seguinte: ô Lula, e o que a gente faz com o povo agora? Porque tem um tipo de político que só gosta do povo de longe. O povo de perto é mais esperto. O povo reivindica. O povo luta. E o povo quer conquista. É por isso que tem uma diferença, Dilma, entre nós e eles. Eu vou terminar o meu mandato e todo mês de dezembro, no dia 23, eu tenho uma reunião com os catadores de papel no Brasil, o tempo inteiro, embaixo de uma ponte. Embaixo de uma ponte lá em São Paulo. Porque eu tinha coragem, Dilma, de ir numa conferência de GLTV, que tinha todas as minorias. E eu fui para acabar com o preconceito, porque as minorias não são minoria na hora de pagar imposto de renda, não são minoria na hora de votar. Ninguém recusa o voto dessas pessoas, mas gostam de ter preconceito com essas pessoas. Essa gente não nos perdoa. Basta que vocês vejam alguns órgãos de jornais no Brasil.
deveria ter a cor do partido que eles defendem e a cara dos candidatos que eles defendem, para parar de falar em neutralidade. Porque, na verdade, quem faz a oposição nesse país, eles ficam doidos. É determinado tipo de imprensa. Ah, como inventa coisa contra o Lula. A todo dia. Olha, se eu dependesse deles para ter 80% de aprovação nesse país, eu teria 0. Porque 90% das coisas boas desse país não é mostrado no cotidiano. Por exemplo, eles nunca disseram que foi um metalúrgico, ajudado por essa gente e ajudado por vocês, um metalúrgico que não teve um diploma universitário, que só tem o 4º ano primário e um curso do Senai, que é o presidente que mais fez universidade na história desse país e mais fez escolas técnicas na história desse país. No século, eles fizeram 140. Em 8 anos, nós estamos fazendo 214 escolas técnicas nesse país. Teve gente com doutorado, falando inglês e francês, e ainda de lambuja falava espanhol, que fez pós-graduação, não sei aonde, que tinha não sei quantos títulos de doutor honoris causa, passou por esse país e não fez uma única universidade nova. Aprovou no Congresso a Universidade do Vale do São Francisco, mas quem colocou o primeiro tijolo e a última telha somos nós, que inauguramos este ano a Universidade do Vale do São Francisco. Ah, tinha gente que era reitor da Unicamp, foi ministro da Educação e não se reunia com reitores. Essa gente é que acha que tem sabedoria demais. Por isso, companheira Dilma, por isso, companheira Costa, vocês têm que ter uma coisa a mais do que a arrogância tucana. A humildade humana é o que vocês têm que ter para enfrentar essa gente. Pois bem, aqui em Minas Gerais, como não poderia deixar de ser, tem gente que gostaria que eu não viesse. Meu Deus do céu, imagina vocês, o Lula incomoda muita gente. Imagina esse monte de Lula que está aqui. Imagina os milhões desse país que vão votar no Hélio e vão votar na Dilma. Incomoda. O que eles gostariam é que nós não existíssemos. O que eles gostariam é que esse negócio de peão querer ser presidente. E agora, mulher querer ser presidenta é demais. Aí não há peixe. Mas veja uma coisa. Esses dias o Hélio participou do debate e o candidato oponente dele, que eu não vou falar mal porque eu não falo mal de ninguém, utilizou a palavra soberania. É preciso respeitar a soberania de Minas. Uma outra pessoa chegou a dizer: olha, Minas não precisa de ninguém vir aqui dizer em quem votar, porque a gente sabe o que tem que fazer. Ou seja, no fundo, é o seguinte: no fundo, essas pessoas acham que o Estado é uma espécie de um quintal em que eles são donos e que as pessoas não podem vir aqui. Eles é que vão até Pernambuco falar de política. Eles é que vão até o Rio Grande do Sul falar de política. Eles
livre e que cada um vota de acordo com a sua consciência. Mas Minas Gerais não é um estado menor. Minas Gerais não é um estado insignificante. Minas Gerais é um estado dos mais importantes do Brasil. É um estado que nos deu o maior herói do nosso país, que é o Tiradentes, que começou a independência do nosso país aqui. É um estado que nos dá o gostoso leite de queijo mineiro, que não tem similar em lugar nenhum. É um estado que nos dá o frango com quiabo. Como seria no Brasil se a gente não pudesse comer um franguinho com quiabo, um feijão tropeiro, um tutua mineira? Como seria do brasileiro se a gente não pudesse comer um torresminho mineiro no sábado? Essa Minas Gerais não pode ser apenas dos mineiros, como São Paulo não pode ser apenas dos paulistas, como o Rio Grande do Sul não pode ser dos gaúchos e o Pernambuco não pode ser dos pernambucanos. Esses estados são do Brasil e de 190 milhões de brasileiros. Então, companheiros e companheiras, eu estou aqui humildemente como cidadão brasileiro, mas também como mineiro. Porque desde 75 eu venho aqui, há 35 anos. A primeira vez que eu vim a Minas Gerais foi a Juiz de Fora. A Juiz de Fora, a convite do DCE, do companheiro Ivan, que eu nem sei se está aqui no meio. Aqui partilha de pertence. Mas eu vim aqui de carro de São Paulo. Eu tinha sido eleito presidente do sindicato e tomado posse no dia 24 de abril de 1975. A primeira viagem que eu fiz foi aqui. E no caminho me deu uma crise de cálculo renal. Cálculo renal é uma dor que eu não desejo nem no teu aniversário e nem no teu aniversário. É uma dor tão grande que a gente não aguenta. Eu tomei 2 Buscopan com glicose de São Paulo até aqui. Era uma pedrinha de nada. Era uma pedrinha de nada. Mas eita dor infernal. Dizem que só tem 2 dores maiores que o cálculo renal. Uma diz que é a dor do parto. Eu não sei porque eu nunca fiz. Você já fez? Outra é a dor do infarto, que eu não quero que ninguém tenha. Mas eu estou contando a minha dor, porque foi minha primeira visita aqui e eu não pude nem participar do debate, que eu fui convidado por causa da dor. Depois disso, eu já visitei muitas Minas Gerais. Eu fico imaginando a quantas vezes que eu fui no Vale do Aço, quantas vezes que eu fui no Vale do Mucuri, quantas vezes que eu vim aqui na Dona da Vaca, quantas vezes que eu fui no Vale do Jequitinhonha. Quantas e quantas vezes eu fui no Vale do Rio Doce? Quantas vezes eu andei de carro por essa Minas Gerais para construir o que nós estamos colhendo hoje, cidadania para o povo mais pobre desse país, escolaridade para o povo mais humilde desse país. Por isso, eu venho aqui dizer humildemente, esse companheiro eleito governador do estado de Minas Gerais, junto com a Dilma, porque os tucanos têm uma coisa, os tucanos, em alguns lugares, eles não querem o programa do governo federal para não dizer que aceitaram coisa do governo federal. Em alguns estados, eles até utilizam, mas mudam de nome. Mudam de nome, que é para até saber. Aqui, o Luz para Todos virou Luz de Minas. O dinheiro era nosso, mas o nome era deles. Não é isso? É isso aí. Aqui tem outros programas nossos que eles mudaram de nome. Com a Dilma e com o Hélio, a gente não
tem que ter vergonha de dizer: nós somos parceiros. Miriam e Brasil estarão unidos em defesa de um Brasil maior, mais forte, mais soberano. Até porque Minas é tão importante de que o Brasil sem Minas não seria nada. Mas também, o que seria dos mineiros sem a praia de Guarapari? O que seria dos mineiros sem as praias baianas? O que seria dos mineiros sem as praias cariocas? Eles não sabem, mas tem uma dúvida pairando na filosofia mineira. Quem é mais importante? É o Rio de Janeiro ou Juiz de Fora? Quem depende de quem? Também a importância da Zona da Mata nesse país. Também a importância dessa região nesse país. Por isso, companheiros e companheiras, eu estou aqui não apenas como presidente da República, porque eu deixei de ser presidente do meu ministro do Palanque e virei cabo eleitoral da Dilma e do Hélio. Virei cidadão brasileiro. Virei cidadão brasileiro. Com direito a pedir voto para meus amigos. E depois da gente eleger o Hélio, depois da gente eleger a Dilma, nós temos que eleger senador. Pelo amor de Deus, Dilma não pode ter o mesmo Senado que eu tive. Dilma precisa ter gente que vai votar as coisas que precisam ser votadas em benefício do Brasil. Vocês não podem colocar no Senado ninguém que vai falar com ódio, que vai falar com raiva, que vai falar para dizer: eu sou contra. Um senador, antes de ser contra, ele tem que saber ao que ele está sendo contra. Ele pode ser contra Dilma, mas não pode ser contra o Brasil. Ele pode ser contra Dilma, mas não pode ser contra Minas. Ele pode ser contra Dilma, mas não pode ser contra Juiz de Fora. Aqui na eleição passada, foi eleito um senador nesse estado. A primeira coisa que ele fez foi votar contra mim, porque votou pelo fim da CPMF. Foi a primeira coisa. O fim da CPMF não prejudicou nenhum rico, não prejudicou ninguém. O Lula tem plano médico, Pimentel tem plano médico, Dilma tem plano médico. Então a gente pode se tratar em hospitais mais qualificados. O fim da CPMF tirou foi dinheiro da saúde do pobre brasileiro, que não pode pagar plano médico, que não pode pagar plano de saúde. Foi eles que foram prejudicados. 24 bilhões de reais que a gente ia colocar para a saúde, eles tiraram por puro ódio. Tiraram 120 bilhões de nós. 120 bilhões de reais em 4 anos. Para quê? Pensando que isso ia desgastar o Lula. Que aí o Lula não vai só ser sucessor, porque aí o Lula vai acabar no céu. É ruim, hein? É ruim, é? É ruim. Essas pessoas, ô Dilma, o que essas pessoas não aprenderam é o seguinte: houve um tempo em que eles diziam: ah, saiu uma notícia na televisão, o fulano de tal é formador de opinião pública. Os políticos tremiam com os formadores. O cara escrevia no jornal: a fulano é formador de opinião pública. Os políticos tremiam. Hoje, sabe quem é o formador de opinião pública que os jornalistas, os especialistas deveriam ouvir para poder nossa coluna? É os formadores chamados povo brasileiro, que aprendeu a pensar com a tua consciência, que aprendeu a enxergar com os teus olhos, a andar com a tua perna, e não precisa mais de ninguém falar por ele, porque nós não somos mudos, nós sabemos falar, sabemos escolher. É por isso, companheiros e companheiras de Juiz de Fora, cidade aonde eu sou agradecido, porque todas as vezes que eu fui candidato a presidente da República, vocês me elegeram aqui presidente da República. O que eu peço para vocês é que deem a essa
frente sem voltar.